Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, que prazer encontrar você aqui. Sempre gratos a Deus pela oportunidade e a você que está aí do outro lado, muito obrigado. Nós estamos estudando juntos a Bíblia e é um prazer ter você aí todos os dias conosco juntos, né, nessa jornada, aprendendo mais das Escrituras, da Palavra de Deus. A gente tem estudado a Bíblia diariamente aqui há quase 2 anos, todos os dias tem estudos bíblicos aqui. No canal nós estamos com quase 1.600 vídeos de estudos bíblicos, tem muita coisa aqui para você poder acompanhar. E agora estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Te convido a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos. Nós hoje vamos iniciar o capítulo 2, primeiro versículo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós vamos olhar o Pentecostes, o derramamento do Espírito, pautado aqui no relato que Lucas faz. Lucas é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus e da igreja. Você vai ver os relatos de Lucas, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus lá no Jordão, guiou ele pelo deserto, revestiu com poder para salvar, libertar e curar, relatado em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, capítulo 4, versículos 1, versículo 14, versículo 18, lá do Evangelho segundo escreveu Lucas. Esse mesmo Espírito agora vem sobre nós, os discípulos do Senhor Jesus. Então, o mesmo discípulo, o mesmo Espírito que esteve com o Senhor Jesus, ele agora vem sobre nós, Atos 1, versículo 5, versículo 8 e também no capítulo 2 e no versículo 33, Lucas relata sobre isso. Por isso eu disse que Lucas é um dos que mais enfatizam a obra do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida da igreja, nós enquanto discípulos do Senhor. Os capítulos iniciais de Atos aqui, Lucas refere-se à promessa, à dádiva do Espírito, à vinda do Espírito, ao poder, à plenitude do Espírito, na experiência do povo de Deus nesse momento. Então Lucas reforça isso nos primeiros capítulos do seu livro aqui. Vale lembrar que o Pentecostes citado aqui no livro de Atos dos Apóstolos não foi um acontecimento casual, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, mas o Pentecostes estava plenamente dentro da agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Deus, com seu controle, com a sua sabedoria, exatamente o Pentecostes estava incluído nesse plano do Senhor. Como o Calvário, o Pentecostes, ele aconteceu dentro de um plano do Senhor e ele foi uma experiência, o Pentecostes, aqui relatado por Atos, foi uma experiência única e irrepetível. Única e irrepetível, ou seja, Pentecostes como esse relatado em Atos, ele não se repete. Isso é importante eu falar isso aqui, porque certamente você ouve algumas coisas aí que destoam do que a Bíblia realmente diz, não é? Esse Pentecostes, ele é algo que aconteceu uma vez para não acontecer mais. Espírito Santo, ele foi enviado com um objetivo, ele foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Esse ato relatado em Atos foi o momento em que ele veio para estar então de forma definitiva com a igreja de Cristo até o momento em que o Senhor leva a sua igreja para estar com ele nos céus. Existem outros derramamentos do Espírito registrado em Atos, não é? Existem outros derramamentos do Espírito no decurso da história da humanidade, né? Na história da igreja,
mas todos eles vêm a partir do Pentecostes. Então, não foram outros Pentecostes. A partir desse, Deus moveu-se em toda a história. A gente, ao olhar isso e eu enfatizar dessa forma, a gente precisa relembrar o que John Stott ele diz, que nós devemos cuidar para não diminuir nossas expectativas ou relegar a categoria do excepcional aquilo que Deus talvez queira que seja a experiência normal da igreja. Irmãos, a experiência do Pentecostes, o que nós vemos relatado aqui, aconteceu uma única vez, como eu disse, né? Foi uma vez para não se repetir. O problema é que às vezes nós queremos relegar como algo que não é tão importante quanto aquilo que o Senhor gostaria que estivesse presente diariamente na vida da igreja. O vento relatado, como fogo, aqui em Atos a gente vai estudar, foi algo extraordinário. Provavelmente as línguas também aqui, algo extraordinário, algo que aconteceu naquela ocasião ali, no momento da descida do Espírito Santo. Mas a experiência da igreja com o Espírito Santo, que precisa ser entendida como algo importante, necessário de ser vivido, praticado no dia a dia, não são essas manifestações extraordinárias, como nós lemos aqui e vamos estudar a partir de hoje. Mas sim, a vida nova produzida pelo Espírito Santo na vida do homem e da mulher, a nova vida, a alegria, a comunhão, o culto, a liberdade, sabe? São experiências que nós precisamos ter na nossa vida diária. E isso precisa ser relevado com um grau de importância da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu vejo hoje muitos movimentos religiosos enfatizando e buscando algo que destoa do que realmente é o propósito de Deus com a descida do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo para estar com a igreja. Muitas pessoas colocam o extraordinário, como esses movimentos que aconteceram aqui na descida do Espírito Santo, como se isso fosse o importante. E ficam buscando isso. Coisas que foram únicas para aquele momento. Coisas que foram únicas para essa fase da igreja. E que você não vê perdurar no decurso da história bíblica. Mas muitos hoje insistem nisso e se esquecem que a prioridade, a importância do poder do Espírito Santo na nossa vida, e nós já estudamos isso aqui, é para testemunhar de Cristo. É para viver uma nova vida. É para frutificar, para produzir o fruto do Espírito. É para que eu possa ter a ousadia de falar de Cristo, para que eu possa viver uma vida de alegria, uma vida de comunhão, uma vida glorificando o nome do Senhor. E não esses excessos, essas coisas que aconteceram aqui, nesse momento da descida do Espírito Santo. E eu volto a dizer, e você não acompanha isso acontecendo no decurso da história da igreja. A gente precisa observar e ver o que de fato o Senhor prioriza, deseja com a vinda do Espírito sobre a igreja e que é muito mal compreendida nos nossos dias e que é muito mal buscada. Nos nossos dias eu trago porque são os dias que nós estamos vivendo, mas em anos o pessoal, muitas vezes os cristãos, alguns, eles têm invertido a prioridade, o plano, o propósito de Deus com o Espírito Santo na vida da igreja. E durante muitos anos a igreja foi movida pelo poder do Espírito para testemunhar de Cristo. Foi o que conduziu a igreja até os nossos dias. E que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para vivermos uma vida no Espírito, para testemunhar, para glorificar a Deus através da nossa vida e não ficar nos prendendo a manifestações que aconteceram nesta ocasião, de forma exclusiva,
e que foi do momento da descida do Espírito Santo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, que Deus possa abençoar a sua vida, te fazer compreender as Escrituras dentro do plano, do propósito de Deus e para a glória dele. Muito obrigado por me acompanhar. Se não é inscrito no canal, faça sua inscrição. É sempre um prazer ter você aqui. E ao sair, deixe o seu gostei, seu não gostei, interage conosco. Até o próximo encontro.